eu quero convidar vocês para isso. E hoje é a introdução de uma jornada. Diga aí para o seu irmão, uma jornada. É, uma jornada. Porque com a pregação de hoje serão 13 ministrações numa série que nós estamos começando hoje, que é a série Disciplinas Espirituais. Disciplinas Espirituais. Muitos dos que estão conosco aqui têm uma jornada cristã iniciante, uma jornada cristã que tem bastante coisa para aprender, para crescer. E aqueles que já estão há mais tempo também têm que continuar crescendo e avançando. E eu estava buscando no Senhor o que nós deveríamos trabalhar por esses dias, e o Senhor me fez lembrar de um livro que eu li há bastante tempo, muitos anos atrás, que tem esse tema, Disciplinas Espirituais, do Richard Foster. E nós vamos usar como base diretiva, claro, a Bíblia sempre, mas usar muito do que ele estabelece nesse livro, que é o livro As Disciplinas Espirituais. E nós vamos ter a oportunidade, meus irmãos, de conhecer aqui alguns assuntos extremamente importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, me ajuda aí. Você sabe que eu gosto de ser pedagógico com vocês. Eu sei que vocês tem pessoas que falam assim, você pensa que nós é bobo para ficar mandando a repetir? Não, queridos, é porque repetir é didático, repetir é pedagógico. E, César, eu não só como pastor, também sou pedagogo, então eu gosto dessa coisa toda de fazer os irmãos participarem comigo. Mas olha só, Mirela, durante essas semanas, durante esses dias, como que vai ser essa ministração então, pastor? Vai ser o seguinte, durante o mês de maio agora, começando hoje, nós vamos ministrar esses primeiros temas de domingo e de terça-feira. Então, quem não vier na terça, já perdeu a série. Já perdeu a série. Então, quem sabe seja um gancho para quem não está vindo começar a vir, tá bem? Mas nós vamos fazer o mês de maio nas segundas e na terça. E no mês de junho, que é o nosso mês de consagração, já estão se preparando aí psicologicamente para o nosso jejum? Então, jejum de 1 a 15 de junho, o nosso jejum da revelação. Se organize para esse tempo, tá bem? Nós estaremos no mês de junho fazendo aos domingos. Então, mês de maio, domingo e terça, e mês de junho aos domingos, tá bem? Então, se organize para estarmos juntos, se organize para vir aprender. E olha só, escute os assuntos, Cidelis, que nós vamos tratar. Hoje é uma mensagem introdutória, mas nós vamos falar sobre meditação, nós vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre estudo da palavra de Deus, nós vamos falar sobre simplicidade, vamos falar sobre solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, direção e vamos finalizar com um tema importante que nós gostamos demais, que é celebração. Então, queridos, já deu para sentir aí que vai ser especial demais esses assuntos? Então não perca, venha com a gente para que nós possamos participar e crescer nessa dinâmica espiritual. Vocês sabem bem que eu converso muito com vocês sobre não sermos religiosos, sobre vivermos a vida cristã na íntegra. E a vida cristã na íntegra, ela não é vivida pelas liturgias que nós praticamos. Ela não é vivida pelos dogmas que nós exercemos. A vida cristã ela é muito mais do que isso. Então, nós nos deparamos muitas vezes com situações na nossa vida que nós estamos sendo apenas reprodutores dessas questões. E a vida cristã não é isso. A vida cristã é a vida de Deus em nós,
fluindo. Então é vida na vida. E o que essa nação precisa, tendo a visão de que Deus nos plantou aqui, é manifestar a vida de Deus sobre elas. E nós manifestamos a vida de Deus sobre elas com a vida que Ele tem trazido sobre nós, passa por nós e nós liberamos. Agora, quando eu digo para você que nós não somos chamados para seguir liturgias, seguir dogmas, para sermos religiosos, não significa que não existam regras, não é verdade? Nós sabemos que a vida cristã ela tem suas regras. A vida tem regra. Vida, convivência, tem regra. Tem regra para ser marido e mulher, para ser casal. Tem regra para ser um cidadão. Tem regra para ser filho. Tem regra para ser pai e mãe. Então tudo ocupa um parâmetro organizacional nos planos de Deus, ok? E dentro do crescimento espiritual, nós precisamos também ter disciplinas. Aonde não há disciplina, não há desenvolvimento. Aonde não há disciplina, não há crescimento. Agora, quando eu falo sobre disciplina, eu não estou falando sobre as questões que nos são trazidas ou impostas religiosamente, ritualisticamente. Nós precisamos cumprir a vida que é estabelecida em Deus, a vida de comunhão, a vida de fé. E esses assuntos que nós vamos trabalhar nesse período, ele tem a ver com essas regras que nós temos, com estruturas que nos mantêm firmados na vida de fé. Muitas pessoas, elas são derrotadas em tempos de aflições, sobretudo porque não têm estruturas espirituais. E essas mensagens vão trabalhar conosco sobre essas estruturas espirituais. Amém? Eu quero ler um texto que eu já fiz a citação dele aqui para nós, que está no capítulo 7 de Romanos, e o verso 24, a parte que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, veja aí, Romanos 7, verso 24. Ele vai dizer assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele faz uma pergunta que depois ele traz aqui o desenvolvimento disso e ele resolve a equação. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que agora nós temos um novo viver, um novo procedimento, como ministramos agora no tempo de ceia. Mas baseado nesse texto, eu quero seguir com a nossa ministração, indicando que nós precisamos ser libertos de nós mesmos. E para a liberdade de nós mesmos, é preciso construir uma estrutura espiritual. É preciso ter um fortalecimento espiritual. E as disciplinas espirituais, elas vão trabalhar na nossa vida para nos fortalecer. Então pense, é possível ter uma vida espiritual firme e forte sem oração? Não. É possível ter uma vida espiritual firme e forte sem a palavra de Deus? É possível ter uma vida espiritual firme e forte que vence as trevas, que vence o pecado, que vence o demônio, sem ter jejum? Não. Por isso também não esqueça que terça-feira nós temos o nosso jejum coletivo. Toda terça nós jejuamos como igreja, amém? Então dedique um tempo de clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, mas também de consagrar-se ao Senhor. Então, olhando para isso e para todas as outras disciplinas que nós vamos ver, nós vamos olhar para elas nesse perfil de estarmos sendo edificados, porque enfrentar o que está por vir na nossa vida, que são coisas grandes, coisas maravilhosas, recebemos aqui mais uma bênção agora pelo pastor Josué ministrando sobre nós, vamos crescer, vamos avançar, mas temos que estar preparados, porque crescimento não é simples, meus irmãos. Crescimento não é fácil, crescimento dói, crescimento machuca, é verdade. Então nós precisamos estar prontos para isso. E para estarmos prontos, nós precisamos estar com uma vida espiritual muito bem consolidada. Faz sentido? Então é esse caminho que nós vamos
percorrer. Então, pensando sobre tudo isso, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo paradoxal, porque nós vivemos um tempo em que nós temos tanto acesso a coisas e a informações, mas nunca estivemos tão vazios. Tão vazios. Eu devo ter citado para vocês aqui na terça-feira, citei hoje ministrando lá em Covilhã, mas eu vi por esses dias um post do criador do Roblox, que ficou milionário. E ele estava, num post, estava escrito uma fala dele, ele dizendo o seguinte: eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero eu tenho. Eu posso comprar, eu posso ter, eu posso ir e vir, eu tenho tudo. Mas eu nunca senti minha vida tão sem sentido como agora. E essa é a marca do nosso tempo. Essa é a marca da nossa geração. Uma geração que tem conteúdo, mais conteúdo, mas não tem profundidade. Que tem informação, mas não tem transformação. Nós temos muita exposição e menos intimidade com Deus. Nunca o evangelho foi tão divulgado por redes sociais, internet, mas as pessoas estão cada vez mais secas de Deus. É nesse sentido que, olhando para a estrutura do que o livro vai trazer para nós, o livro do Richard Foster, Disciplinas Espirituais, ele vai afirmar que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Então todo mundo sabe, mas não sabe o suficiente. Ah, você conhece Deus? Ah, conheço. Me explica. Ah, veja bem. Ah, você sabe sobre inteligência artificial? Ah, sei. Me explica. Ah, veja bem. Aí vamos devagar no assunto que quiser. E todo mundo tá meio nessa de, ah, não, sobre isso eu já ouvi falar, sim, eu vi um post. Ah, eu estava conversando com os amigos sobre isso, e aí? Não chegamos em conclusão nenhuma, porque não existe profundidade. E isso está sendo transferido para a igreja. Isso está sendo transferido para a nossa jornada. Nós estamos sendo uma geração de crentes que não tem capacidade de defender sua fé. Que qualquer professor universitário desmonta toda a nossa estrutura de vida cristã com uma palavra, nos envergonha na frente de todo mundo, porque nós não temos profundidade. Nós não temos disciplina pessoal, não temos disciplina espiritual. Estamos vivendo achando que a vida se resolve no telemóvel. Se resolve no jogo de videogame. Se resolve no rolar o feed. E essa não é a vida que Deus tem para nós. Diga aí, há muito mais que isso. Não é à toa que nós fazemos essa declaração, meus irmãos. Não é à toa que nós dizemos isso. Então, o problema é que isso tudo está na igreja. Então, imagine uma pessoa que mora na frente de um oceano, na frente de águas puras, de uma cachoeira, mas ele está morrendo de sede, porque está sempre cavando suas cisternas rotas. Lembra do profeta que ele vai dizer? Deus falando através dele, ele vai dizer, esse povo me abandonou. Abandonou a fonte de águas vivas para beber das suas fontes sujas, dos seus, como que é aquele negócio que você mergulhava lá? Dos açudes, água parada. Não tem pureza. Então é muito importante que nós venhamos refletir sobre que vida nós queremos ter, que igreja nós estamos construindo nessa nação, meus irmãos. Que igreja nós estamos construindo? Que igreja está sendo construída lá no Brasil? Que igreja está sendo construída lá nas outras nações? Porque aonde as pessoas forem irresponsáveis, não haverá um evangelho responsável. Portugal, meus irmãos,
é muito marcado por igrejas que passaram por aqui e que deixaram uma má fama. Pastores brasileiros e de outros lugares que deixaram uma má fama. Por quê? Porque são superficiais. Não são pessoas que estão conectadas com a fonte. Então nós podemos muitas vezes estar cercado de abundância, mas viver em escassez. Não é falta de palavra de Deus, não é falta de homem de Deus, e não é falta de igrejas sérias também. Mas é falta de desejo, é falta de anseio, é falta de busca. Então, se nós temos uma era da informação, tudo está disponível para aprendermos, mas quanto realmente queremos aprender? Então, como vocês têm me conhecido e aprendido, eu não sou um pastor da superficialidade, eu não sou um pastor para ficar falando, irmãos, glória a Deus, a vitória é sua, o milagre é seu, a bênção é sua. Eu estou aqui para que você cresça e seja potencializado espiritualmente para o propósito que Deus tem na sua vida. Então, isso indica crescimento, avanço, isso indica seriedade. Mas as pessoas estão muito ocupadas. Elas estão muito religiosas. Algumas estão até muito ativas. Não, pastor, não, peraí, não tenho tempo para aprender isso que eu estou trabalhando aqui. Mas o que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando para a obra, eu estou fazendo, mas parou de ter tempo de aprender, parou de ter tempo de estar com Jesus, parou de ter tempo de exercitar o que realmente importa. As disciplinas espirituais, por exemplo, a oração, o jejum, a consagração pessoal, a leitura da palavra de Deus. Então isso nos leva a um critério de escravidão interior. Nos leva a um critério de aprisionamento a uma vida medíocre. E é essa vida que o apóstolo Paulo, aí mesmo no capítulo 7, vai falar sobre aqueles que não têm a vida com Deus. Ele vai dizer o seguinte, versos 15 a 19, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom. E o que desejo? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Olha a marca da escravidão interior. Eu não quero fazer, mas continuo fazendo. Quantas vezes nós dizemos, não, eu vou parar, eu vou dar um tempo com rede social, por exemplo, né, um dos males do tempo. Vou dar um tempo, vou dar uma diminuída. Aí quando a gente menos espera, estamos lá, rodando de novo. Ah, não, eu vou parar com esse negócio, eu vou me esforçar. Sim ou não? A gente faz isso sobre uma série de coisas? Não, vamos pegar uma coisa. Eu vou emagrecer. Agora vai. Agora é nós. Estamos juntos. Vai acontecer. Vai. Alguns até usam os jargões espirituais. Eu determino em nome de Jesus. Mas nada acontece. Sobretudo, queridos, porque o problema, como Paulo está apresentando para nós aqui, o problema sério, o maior problema do homem não está fora, está dentro. Então, a nossa dinâmica interior precisa ser transformada. E a nossa dinâmica interior, ela só é transformada com disciplinas. E se nós estamos falando sobre transformação espiritual, nós precisamos de disciplinas espirituais. Então, você quer uma transformação física? O que você vai fazer? Vai ter uma disciplina física e vai fazer um exercício físico. E se nós quisermos realmente crescer como pessoas, se nós quisermos realmente avançar como igreja de Jesus, para sermos realmente uma igreja relevante, para sermos pessoas relevantes, nós vamos precisar de disciplina e exercício. Então, o pecado que nós estamos buscando combater, ele não é uma estrutura externa, é algo que está dentro do homem. É algo que está dentro de nós. O apóstolo Paulo está dizendo isso, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, ele tem até uma boa força de vontade para querer fazer o diferente, mas não consegue. Mas é só o apóstolo Paulo que vivia isso, ou acontece isso comigo e com você também? Fala aí para mim. Hã?
Então, o pecado, ele é uma estrutura interna. E aí, nesse contexto, no livro nós vamos enxergar o Richard Foster dizendo o seguinte: o pecado se manifesta como hábitos enraizados. Então, pecar se tornou um hábito. Nós fazemos porque estamos acostumados. Acostumados, Júlio. Acostumados. É assim que eu faço. Mas como nós vencemos isso? Com disciplina. Diga aí, disciplina. Agora, escute isso, mas escute com atenção. Ninguém explode na ira do nada. Ninguém vive ansioso por acaso. Ninguém permanece preso, sem raiz, por motivo nenhum. É porque virou um padrão. E como que nós desfazemos padrões espirituais? Ou padrões que estão firmados no nosso interior? Com novas disciplinas. Vocês estão entendendo que essa é a introdução, tá bom, meus irmãos? Essa é a introdução de 12 ministrações pela frente. É a introdução, então você não vai descobrir tudo hoje. Mas esse é o começo, Vitor. Esse é o começo. Você precisa de disciplina. Quando a gente olha para um rio poluído, ele não precisa mais fazer força para se poluir. Ele já está sujo. E tudo que ele produz são sujidades. O que flui dele é sujeira. Isso te lembra alguma coisa? Uma geração pecaminosa só vai fazer mais pecados. Só vai ser influenciada pelo pecado. O nosso coração, ele é dominado por aquilo que nós preenchemos ele. E nós vamos exercitar, nós vamos falar, nós vamos manifestar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, lembra que Jesus ele vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração? Então nós precisamos começar a preencher nosso coração, a nossa mentalidade com outras coisas, se nós quisermos resultados diferentes. Agora, note que eu não vou conduzir você durante esses dias, pela palavra, a uma jornada onde você vai entender assim: agora eu sou demais, agora eu sou feroz, agora eu oro, então as coisas acontecem. Agora eu jejuo, agora as coisas acontecem. Não, eu vou te conduzir a uma jornada através da palavra de Deus, onde você vai dizer: eu oro e Deus está fazendo. Eu leio a palavra e Deus está agindo. Eu jejuo e Deus está realizando, porque não tem nada a ver conosco. Amém, queridos? Quando nós falamos sobre disciplina espiritual, nós estamos falando sobre abandonar o hábito de querer mudar na nossa própria força. Você não vai ser transformado pela sua própria força. Você já tentou, não tentou? Sim ou não? Você já tentou? Não, isso aqui eu vou fazer uns 2 minutos de Om e eu vou conseguir. Só que passou os 2 minutos, você estava mais bravo ainda. Já tá. Exatamente. Aí já não tá mais Om, já tá rosnando. Sim, e por que isso, queridos? Por causa do que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Uau! Isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a transformação que nós tanto precisamos não está no discipulador, não está no pastor, não está no amigo crente, não está no terapeuta, não está no psicólogo, não está. Aonde que está? Está na graça de Deus sobre nossas vidas. A graça é transformadora. A graça é maravilhosa. Mas não qualquer graça, é a graça de Deus. E quando nós estamos tentando fazer as coisas espirituais na força humana, nós vamos falhar. Então muitas pessoas estão magoadas com o ambiente espiritual, com Deus, com a igreja, porque estavam tentando fazer as coisas na força do braço. Nós estamos vivendo uma geração perigosa dentro da igreja, que os próprios pastores estão aplicando muito mais a técnica do coaching, a técnica do mentoring, do que a técnica da Bíblia, do que a técnica de Jesus.
E eu não tenho nada contra coaching, mentoring, nada disso, mas eu quero dizer para você que vida espiritual se resolve com disciplinas espirituais. Então, o segredo para que nós possamos viver uma vida extraordinária é isso aqui, ó. É palavra de Deus, é oração, é vida com Deus. Mas se você ficar tentando fazer sozinho, você vai continuar naquela. Não, agora vai. Agora eu consigo. Não, nunca mais vou fazer isso. Não, agora eu vou me controlar. Mas não rola, queridos. Não acontece, porque isso é aparência sem transformação. E quando nós estamos lutando com a nossa própria força, é como o próprio apóstolo vai dizer para nós: é culto de si mesmo. Deus nos chama a depositar todas as nossas deficiências nele. Por isso que viver a vida cristã é viver uma vida leve. Eu quero convidar você, pegando o gancho do que eu estava ministrando hoje pela manhã, lá em Covilhão, eu quero dizer para você, seja leve. Seja leve, para de ser pesado, para de ficar pesando na vida dos outros. Quanto tempo você talvez tenha vivido no contexto evangélico, no contexto crente, e nós fomos tão pressionados, tão pesados. No meu tempo de menino, eu lembro, se eu tivesse uma barba dessa, eu era do capeta, eu era do diabo. Onde já se viu um pastor nessa idade com uma barbinha dessa de quase Wolverine? Onde já se viu? Que é isso? E é assim, meus irmãos, quanto peso desnecessário. Eu me recordo que um dos meus pastores, pastor Abel, pastor da minha esposa, primeiro até de ser o meu pastor dela desde que ela nasceu, uma vez ele me chamou já nos seus 80 e poucos anos, e naquele período eu estava com 21 anos e ele queria me convidar para eu assumir uma igreja. Naquele momento eu estava no segundo ano da teologia ainda, me preparando, e eu disse para ele, eu falei, pastor, eu sei que é o meu chamado, é o meu ministério, eu sei que eu vou viver isso, mas não é agora. O Senhor me perdoe, mas eu não posso receber esse encargo agora. E ele gostou mais de mim ainda naquele período, porque ele falou, poxa, fico grato por você ser tão transparente e consciente. E naquele dia ele me deu uma lição assim, maior do que todas as pregações que eu ouvi ele pregar, e ele disse assim, olha, vou te falar uma coisa, eu joguei muita gente fora com a minha dureza, com o meu peso. Mas era a escola que ele tinha. É as nossas escolas passadas. Muita dureza. Ah, vai pro inferno. E ele era o estilo que excluía a gente no meio da rua. Ele via a irmã assim do outro lado da calçada e se ele notasse que a unha estava de uma cor diferente, estava excluída, não participa da ceia. No meio da rua, Thaís, imagina. E ele falando para mim agora nos seus 80 e poucos anos, dizendo, eu já fui atrás de muitas dessas pessoas, mas nem todas querem voltar. Então, muitas vezes, queridos, nós somos machucados pela condição ritualística, litúrgica, dogmática, mas Deus nos chama para uma vida leve. Mas essa vida leve não significa que nós assumimos tudo, não. Não significa que nós temos que ser os responsáveis por fazer tudo, porque se eu me achar na condição de poder resolver todos os meus problemas, o apóstolo Paulo vai chamar isso de culto de si mesmo. Você está cultuando a você mesmo. Você está adorando a você mesmo porque você se acha o máximo e eu não preciso de Deus. E nós vivemos um tempo que as pessoas estão assim. Não, eu resolvo minhas paradas. Não, não peço ajuda para ninguém. Não. E às vezes estão dentro da igreja, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, pastor, nós não somos daquele tipo de casal que fica pedindo as coisas, pedindo para o pastor orar, a gente resolve tudo. Só que aí você vai ver a vida, não tem nada resolvido. Tá tudo uma desgraça. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. Você consegue pensar numa pessoa querendo sair do buraco puxando o próprio cabelo? Pensa aí, pensa vocês, meninas, que tem cabelo bom para puxar. Pega aí, tenta. Até onde você vai conseguir? Até lugar nenhum. Então a sociedade que nós vivemos está vivendo isso. E saiba de uma coisa, meus irmãos, quem luta sozinho contra o pecado perde.
É por isso que você precisa da igreja. É por isso que você precisa da comunidade de Deus para a sua vida. É por isso que nós precisamos combater essa ideinha de não, eu assisto na TV, eu ouço uma palavra e cada palavra de acordo com o gosto que eu quero, não é sempre assim, e pronto. E aí o dia que vem para uma igreja que traz um confronto, aí fala, hoje eu não gostei. Não gostei do culto hoje. Já viu gente falando não gostei do culto? Problema seu, o culto não é para você, não é? O culto é para Deus. Então nós não temos que gostar ou não. Então, meus amigos, meus irmãos, quem tenta vencer na força, ou vai desenvolver orgulho, ou se afunda em culpa. E isso gera prisão espiritual. Por isso nós precisamos de disciplinas espirituais. Sobretudo porque a verdadeira transformação é obra de Deus. Não somos nós que estamos fazendo. É Deus que está realizando. Quando a gente vai para o verso 17 de Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Isso nos mostra, meus irmãos, esse texto nos diz que a justiça, ela é conquistada, a justiça, a justiça ela não é conquistada, a justiça é recebida. Não é pelo que você faz, não é pelo que nós fazemos. Eu vou ser melhor, eu vou dar mais dízimo, eu vou dar mais oferta, eu não vou perder uma ceia esse ano. Não, queridos, não. É Deus que está nos transformando. Dependa dele. Por isso que eu convido você a ser leve. Por isso que eu tomei decisões de não envelhecer minha alma, pastor Josué, dizendo para os irmãos, não sou eu que transformo vocês. Por um tempo eu achei que eu era Espírito Santo, eu queria transformar todo mundo. E eu falava, eu queria ter um machado santo para rachar a cabeça, botar a palavra lá dentro para ver se a pessoa muda. E nesse período todo eu só me desgastei, só gastei minha energia, só envelheci minha alma. E aí eu comecei o exercício do ministério antes de ter filhos e depois eu comecei a ter filhos. E aí eu comecei a ver que nem meus filhos eu tenho poder de convencimento real. Eu posso direcionar, conduzir, eu posso influenciar, mas as decisões eles que tomam depois, não é verdade? As decisões são as pessoas que tomam. Então, queridos, nós precisamos entender que quem está agindo nas nossas vidas é o próprio Deus. Quem está agindo na vida das pessoas é o próprio Deus. Não adianta eu olhar e dizer, não, mas eu quero que minha mãe seja salva, eu quero que o meu pai entenda, eu quero que o meu irmão compreenda. Nós precisamos ir até Deus e dizer, Deus, o Senhor tem poder e eu continuo confiando no Senhor. Transforma. Entra com a tua provisão, porque a transformação genuína, ela é obra de Deus. Então você sabe bem, queridos, que estarmos posicionados é o que Deus pede para nós. Então eu não posso me transformar, eu não posso transformar ninguém, mas eu posso me posicionar. Então eu quero dizer para você, se posicione. E as disciplinas espirituais, elas tratam de nos posicionar. Não são as disciplinas também que vão mudar a gente. Porque tem gente que lê Bíblia. Eu já ouvi bastante gente falando, não, eu já li a Bíblia 4 vezes. E aí? Não, eu sou ateu. Cara, você está de brincadeira, como você consegue? Tem que ter muita fé para ler a Bíblia 4 vezes e continuar sendo ateu, não é? Tem que ter muita fé. Mas perceba, queridos, nós precisamos nos posicionar. E disciplina espiritual te ajuda a esse posicionamento. Lembra quando Josafá foi lutar? O que Deus falou lá com eles? Falou assim, olha, fica posicionado e adore. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, quando nós nos posicionamos, nós abrimos um caminho para Deus trabalhar. Então, se posicione. Lembre-se que um agricultor, por exemplo, ele não faz a semente crescer. Ele não tem esse poder. Mas é ele que lança a semente. Amém?
Então, note que na nossa vida, nós precisamos ser essas pessoas que preparam o solo, que remove as pedras, que irriga, que protege. Mas a transformação quem está fazendo é Deus. O crescimento quem está dando é o próprio Deus. O crescimento vem dele. O ambiente, nós ajustamos, preparamos. Mas quem faz é Deus. Então se lembre de estar neste lugar. Se lembre de aonde você estiver, preparar o ambiente. Então lembra que eu digo para vocês, meus irmãos, nós não estamos aqui preocupados com estratégias, nós estamos aqui preocupados com presença de Deus. Porque aonde houver presença de Deus, as pessoas vêm. Onde houver a presença de Deus, as pessoas vão se aproximar, pode ter certeza. Não é à toa que alguém pode ir lá no trabalho e dizer para você, você é um crentão, você é isso, você é aquilo. Mas quando ela precisa, o que ela faz? Ela se aproxima, porque o que ela vê em você, ela vê Deus. Amém? Então lembre-se sempre disso. Lembre-se de estar posicionado. E disciplina espiritual, ela não promove mudança, mas ela cria o ambiente para Deus agir. Aleluia. Então, saiba disso, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus quer transformar esta nação. Deus quer te transformar. Deus quer transformar esta geração. Mas Ele não vai fazer isso em ambientes desorganizados. Então se organize. Tenha disciplina. Está fazendo sentido isso para você? Está capturando aí? Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver um caminho de graça, mas não a graça barata. Nós precisamos de graça disciplinada. Tem muita gente, nós falamos aqui no mês passado inteiro, às terças-feiras, sobre graça, e nós aprendemos muito sobre isso. E tem gente que está achando que, não, eu tenho pela graça de Deus, mas está distante da graça, na verdade, porque não tem uma graça disciplinada. Então, queridos, é importante nós sabermos que graça, ela traz sobre nós um caminho de responsabilidade. Carregar a presença de Deus é graça. E carregar a presença de Deus traz para nós responsabilidade. Então isso nós precisamos chamar de caminho de graça disciplinada. Então a graça, ela é disciplinada porque existe algo que nos cabe a fazer. É graça, mas não é grátis do jeito que a gente pensa. Não no sentido de recebimento, no sentido de manutenção. Então tem muita gente que recebe salvação e acha que está salvo para sempre. Não está. Se a salvação não for protegida, você perde ela. A graça é recebida de graça, mas se não for protegida, você perde a graça. Então, lembre-se de ser disciplinado em tudo isso. Esse é o custo de uma vida na presença de Deus. Então, uma vez que nós entendemos com clareza que a graça de Deus é imerecida e imerecível, se nós esperamos crescer, nós precisamos desenvolver um curso de ação consciente. Seja consciente, seja intencional no seu desenvolvimento espiritual. E não adianta nós irmos para a célula na semana que vem, agora, quinta-feira, e fazermos uma pergunta que alguém vai assim, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais. Não é hora de nós começarmos a dizer, como temos cantado, né? Não cantamos lá quando dizemos, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, tenho lenha, pode me queimar. E na última parte do louvor a gente não fala, nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. Eu quero chamar a você a ser responsável. Chega de transferir, chega de dizer que, mas veja bem, mas é a situação, mas é a fase, mas é... Não. Comece a dizer, a culpa sou eu, a culpa é minha e eu vou me posicionar. Eu vou ter responsabilidade com a graça de Deus na minha vida. Eu vou viver uma graça disciplinada. Amém, amados? Então, o caminho correto que nós precisamos percorrer é um caminho de cooperação. Nós sabemos, não nos transformamos, mas nos posicionamos para sermos transformados. E como é que nos posicionamos? Com disciplina espiritual. Lembre-se disso, você não muda sozinho, mas você decide se posicionar. Então, eu quero ler a Bíblia, não é eu tenho que ler. Eu quero orar, porque eu quero ser melhor em Deus.
Eu quero estar na comunidade com os meus irmãos, porque sozinho eu não consigo. E aí isso começa a fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então nós não criamos a transformação, nós não geramos a transformação, mas nós criamos espaço para ela acontecer. Crie espaço para que a transformação de Deus aconteça. Pare de dar desculpas esfarrapadas. Diga comigo aí, eu não posso me transformar sozinho, mas eu posso me posicionar. Então receba essa, se posicione. Se posicione. Você sabe quantas vezes que você se posicionou e as coisas começaram a acontecer. Então se posicione, pare de brincadeira. E quando nós nos posicionamos, vem o que tanto nós esperamos, a transformação real. Gálatas 5, 22, 23, vocês conhecem bem, diz para nós, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu me utilizo desse texto para mostrar para você essa verdade. Quando nós nos posicionamos, a transformação acontece, porque nós damos liberdade para o Espírito agir. E quando o Espírito age, nós vamos ter o resultado da frutificação. Porque quando Deus começa a transformar o nosso interior, tudo muda de dentro para fora. O grande erro dessa sociedade é que está querendo o tempo todo, com artefatos externos, serem transformados internamente. Então um carro novo não nos modifica, uma casa nova não nos modifica, mudar de país não resolve situação nenhuma, enquanto não for resolvido dentro de nós. Então nós começamos a viver a vida de transformação dando lugar para Deus. Eu digo para você, dê lugar para Deus. E aí o que começa a acontecer? Frutificação. E frutificação não é resultado de esforço. Quando nós estamos frutificando espiritualmente, amar deixa de ser um esforço. Você já sentiu já teve aquele sentimento de, eu preciso me esforçar tanto para amar aquela pessoa, para gostar? E se estamos falando em amor, nós já estamos falando no contexto de crente, hein? Você pode perceber. Eu tenho que me esforçar tanto para amar aquela amadinha, aquela queridinha, aquele amadinho, aquele queridinho. Queridos, quando a transformação começa a acontecer no nosso interior, não tem mais esforço para isso, é frutificação. Aí você começa a amar sem querer até. Aí você fala, meu Deus, eu estou orando por aquela pessoa. Meu Deus, mas eu estou me preocupando com ela. Meu Deus, mas eu estou conversando com ela, estou querendo saber o que está acontecendo com ela, tá entendendo? E aí começou a verdadeira transformação. Resultado, frutificação. Não é algo que é forçoso. Então nós não queremos ninguém aqui que esteja se esforçando para produzir o que só Deus pode produzir. Eu quero que você se esforce para fazer sua parte. Qual é a sua parte? Se posicione. Se coloque no lugar que Deus está chamando para estar. E assim nós vamos conseguir a vida mais leve, a vida que para de lutar constantemente, a vida que para de criar situações e problemas. Eu simplesmente fluo naquilo que o Espírito está conduzindo. Pare de querer controlar. Só se posicione. Muitas vezes nós estamos querendo controlar tudo, controlar a vida do outro, da nossa família. Mas olha, faz isso para acontecer isso. Quando a palavra de Deus diz, seja transformado você e deixa eu transformar o outro. Se posicione você e ajude o outro a se posicionar. Então Deus, ele não quer ajustar o seu comportamento. Deus, ele quer uma transformação real. A psicologia, a terapia vai tentar nos ajustar, trazer um equilíbrio. Mas Deus vai trazer para nós uma transformação genuína. E é isso que essa nação precisa enxergar. É isso que essa geração precisa ver. Um Deus que nos transformou. E por isso podem confiar que eles também podem ser transformados.
Então lembre-se disso. Deus quer transformar sua natureza. E é isso que ele faz quando nós nos colocamos num posicionamento de disciplina. Amém, meus irmãos? Isso é só a introdução, não teve nem muito glória, não teve muito aleluia hoje, porque é só a introdução, mas o caldo vai esquentar, vai engrossar. Então se posicione para que a gente cresça nisso. E eu termino essa ministração dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que o mundo não precisa de mais gente religiosa, precisa de gente transformada. Não precisa de mais aparência, precisa de mais essência. Não precisa de mais fala, precisa de mais vida. Seja a vida de Deus sobre esta geração. Então hoje, Deus não está te chamando para tentar mais. Ele está te chamando para entrar no processo certo. Para isso, pare de tentar sozinho. Pare de viver na superfície, pare de repetir os ciclos, comece a caminhar com Deus, comece a se posicionar diante dele de forma intencional. Porque se você não quer apenas melhorar, mas quer ser transformado, você precisa dizer: Senhor, hoje eu não quero mais um ajuste externo na minha vida, eu quero transformação interna. Me ensina a viver as disciplinas que me levarão à profundidade. Me ensina a viver a sua maneira, ao seu jeito, o jeito que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, vamos fazer essa oração.